Olá, gente, shalom. Gente, eu tô tentando gravar um vídeo aqui, tá? E eu vou começar a gravar. Se tiver um barulho e for muito pouquinho, eu vou continuar, tá bom? Não vou parar porque tá bem barulhento aqui hoje. Tá tendo uma festa no ginásio aqui perto. Mas aí vocês vão me desculpando, tá bom? Se o barulho ficar muito intenso, aí eu cancelo e faço outro dia. Mas é o seguinte, esse vídeo, tá? É sobre um outro vídeo que eu postei no canal faz um pouco de tempo, não tem muito não, que eu falava sobre um sonho de uma grande multidão. E eu dizia no vídeo que eu não tinha entendido a segunda parte. Eu disse assim, no momento certo eu vou entender. Assim que eu postei esse vídeo, eu entendi, né? Eu só não tinha entendido antes porque eu sou muito lerda mesmo, porque estava muito claro. Mas eu consegui entender. Eu vou contar o sonho todo, que aí fica melhor para entender, tá bom? É o seguinte, eu sonhava que tinha uma grande multidão, mas uma grande multidão mesmo. Sabe época de carnaval, que as ruas do Rio de Janeiro, aquelas ruas de Salvador, fica tudo lotado, que você não tem espaço assim para colocar uma pena no meio? Era desse jeito, muita gente mesmo. E no meio das pessoas, tinham líderes que preparavam esse pessoal para ir para algum lugar que eu não sabia no sonho. E era muito interessante, porque era assim, aqui estava a multidão, o pessoal, e acima do pessoal tinha outros que sempre passavam de estatura mesmo, de tamanho, eram mais altas. Tinha várias assim no meio. Essas pessoas que passavam de altura eram líderes que estavam preparando o pessoal para ir para algum lugar. Tinha homens e mulheres. Ficavam puxando um para lá, outro para cá e arrumando, tá? De repente a multidão começou a andar. A gente andou um bocado e eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu percebi que a multidão estava se formando em grupos. Já não estava unida como saiu lá, estava formando grupos. A gente foi andando, tudo bem. Aí eu olhei para trás de novo. E aí eu percebi que os grupos estavam ficando cada vez mais distantes um do outro. E ia diminuindo de pessoal. Tipo assim, tinha um grupo de 20 pessoas. De repente aquele grupo de 20 era 15. De repente era 10. Ia diminuindo os grupos, o pessoal. Essas pessoas iam ficando para trás. E os líderes também iam ficando para trás. Várias vezes no sonho eu olhei para trás. E aí, pessoal, a gente chegou num lugar e chegou eu, duas mulheres e dois homens, eram 5 ao todos. A gente chegou num lugar, o resto ficou para lá, eu não sei o que aconteceu. Chegamos num lugar muito pobrezinho, onde tinha um bar, e nesse bar tinham 3 homens, eles eram bandidos. E aí receberam a gente na bala, tá? E começaram a atirar na gente e a gente, ó, sebo nas canelas, correndo. E o líder, sim, só um líder. Um desses homens que estava no grupo de 5 pessoas era líder, era um líder, tá? E ele correu também. E aí a bala comendo, e a bala comendo, e eu morrendo de medo de receber um balaço nas costas. E de repente, um dos bandidos gritou o nome do nosso líder. Eu não vou falar o nome dele aqui. Eu não conheço ninguém com esse nome, tá bom? Gritou fulano. E o jeito que ele tinha falado era de alguém que ele tinha reconhecido. Ele conhecia esse nosso líder do passado, tá? Aí quando ele gritou, esse moço, esse líder olhou para trás e aí eles se encontraram os dois e começaram a conversar. Eu não sei o que eles conversavam, porque eu estava um pouco mais distante. Aí esse nosso líder pegou nós todos e levou para embaixo de uma árvore, tá? E o bandido, esse bandido, os outros dois ficou para lá, os outros dois bandidos. Mas esse que reconheceu o líder, inclusive eles ficaram muito felizes de ter se encontrado, tá? Foi junto. A gente sentou embaixo da árvore e o líder começou a falar. Eu sei que era estudo da palavra embaixo da árvore. O bandido colocou a arma dele do lado e aí começou tipo um estudo da palavra ali embaixo da árvore. Nesse momento, eu não sei do que o assunto, como saía, como fluía, porque eu comecei a me concentrar ali na árvore. Eu comecei a observar. A árvore era o seguinte, gente, era uma árvore com um tronco muito grosso,
tá? Ela era assim, tipo uma árvore muito velha. Sabe aquelas árvores centenárias que passam por aí com aquele tronco grosso, enorme? Pois é, era desse jeito. Aí eu comecei a observar, eu olhei em cima, ela tinha os galhos assim bem longos, os galhos dela. As folhas também eram bem longas, tá? E era muito interessante, porque as folhas, embora fosse muito grande, parecesse folhas de uma árvore muito antiga, já adulta, ela era nova, tá? Sabe a alface, quando ela é bem novinha, que fica aquela folha verdinha bem clara e macia? Era assim as folhas, tá? Eu observei bem também o tronco da árvore. Era um tronco muito grosso, mas a casca dela era limpa. Era limpinha, como se fosse uma árvore muito nova. Não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum machucado, nenhuma anomalia, né? Que às vezes a árvore ela tem uns buraquinhos, às vezes as pessoas na roça elas vão com um facão e cortam. Eu sei disso porque eu trabalhei com meus pais na roça e eu sei como é que é. Não tinha nada. E eu observando tudo isso, né? Do tronco não. Como é que é a raiz, né? A raiz que saía embaixo da árvore, do lado direito, saía muito fogo, tá? Só que era engraçado porque aquele fogo, a gente estava muito perto e ele não nos causava assim nenhum. Porque é normal o fogo, se você fica muito perto, você sente muito calor e pode até se queimar, né? Ele não causava nenhum desconforto. Era um fogo muito agradável, mas era muito fogo que saía da raiz da árvore, só do lado direito, tá bom? E aí eu fiquei ali observando aquela árvore, com admiração até, por achar ela muito bonita, muito, né? E tal. E aí, terminou o estudo, apareceu um carro, a gente entrou todos nesse carro e saímos, não sei para onde. E o bandido lá foi junto, tá bom? Aí o que eu entendi daquela grande multidão? Eu acredito que seja a religião. No meu caso, mais precisamente, o cristianismo que eu passei a minha vida inteira, tá? Nós saímos dessa da religião. Você sabe que tem muita gente saindo da religião. E Deus tem um propósito nesse povo que está saindo da religião. Muitos já saem e entendem o propósito, outros não entendem, né? Eles saem e ficam por aí, ao Deus dará, tá bom? E aí é o seguinte, o que eu entendi da árvore? O bandido eu não sei até hoje, né? Também eu acho que não tem muita importância. Mas a árvore é a palavra. Eu me lembro que no cristianismo se falava o seguinte da palavra do Eterno, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é antiga, desde do princípio do mundo, mas ela é atual. Eu acho que é por isso que a árvore, apesar de ser uma árvore com aparência antiga, ao mesmo tempo ela era nova, porque assim é a palavra do Eterno. Então eu entendi nesse sentido. E outra coisa, que a palavra é a Torá, e é a palavra, quando eu não via nenhuma mancha, porque eu observei bem isso, não tinha mancha, não tinha nenhuma anomalia, é o quê? É a palavra pura, sem o fermento, principalmente do catolicismo. Porque graças ao fermento do catolicismo, graças às alterações que fizeram na palavra de Deus, que muitos dizem que foi um erro de tradução, eu não acredito muito nisso não, eu acho que pouca coisa ali é erro de tradução, muita coisa foi feita para confundir as pessoas mesmo, para fazer adorar ídolos, tá? Para as pessoas não entenderem mesmo. Então eu acredito que é isso, a palavra pura. Porque de um tempo para cá, Deus abriu a minha mente, graças a Deus, eu agradeço muito ao Eterno por isso. Ele foi muito generoso comigo. E eu consigo entender muito melhor a palavra do que no cristianismo. Porque quando eu pegava a minha Bíblia para ler no cristianismo, eu não conseguia entender nada, principalmente o Novo Testamento, né? Por quê? Por causa dessa ótica do catolicismo, que você não consegue entender.
Então, para a gente entender, enquanto a gente não se liberta disso, o Eterno não faz ali um tratamento na nossa mente, a gente não consegue entender mesmo. Então, foi isso, tá bom? É desse jeito. Eu agradeço muito ao Eterno, primeiramente a você que viu o meu vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer porque Ele é bom.